Mas a gente tem visto que cada vez mais a decisão desse paciente chegar até você é realizada através da rede social. Então, não sei a idade de todo mundo aí, mas eu sou da idade do SMS, né? Fotolog, Mirk. Então, a gente teve uma evolução nos últimos 25 anos enorme. Antes a gente tinha cartões de visita, eu andava com cartão de visita dentro da carteira para entregar no congresso para vários colegas, para a gente ter um acompanhamento, né? Uma conversa. E hoje não. Hoje a gente pega o Instagram do outro por QR Code. Então, eu acho que a gente tem muita coisa, né? muita diversidade, não só são as mídias, né? Como Snapchat, que a gente já teve, Mirk, que a gente já teve, e hoje a gente tem cada vez mais Instagram, a gente tem o Twitter, mas a presença física também faz toda a diferença. Né? Por exemplo, os cartões de visita online, as plaquinhas de QR Code, onde eu faço endoscopia e colonoscopia, hoje não é o mesmo lugar da minha clínica, então na minha plaquinha de QR Code, que o paciente vai fazer o pagamento, já do lado tem a minha plaquinha do QR Code do Instagram. Eu uso hoje, né, vocês em São Paulo talvez isso não seja permitido, não sei como que é, mas uma touca personalizada, um scrub personalizado, e isso faz toda a diferença porque é uma imagem que a gente precisa construir frente aos pacientes. Eu fico sempre muito preocupada com o marketing, porque eu sou conselheira do CRM aqui no estado do Mato Grosso, mas eu faço parte da Câmara Técnica tanto de cirurgia geral, quanto de cirurgia do aparelho digestivo no Conselho Federal de Medicina. Então, a gente define muitas coisas. E isso também é muito importante, porque eu falo assim, que eu sou, né, à frente disso tudo. Porque alguém entra no meu Instagram, vai lá e pode... Esses dias entrou uma advogada no meu Instagram e me mandou um direct: oi, tudo bem? Você sabia que o seu Instagram não está pautado no Código de Ética Médica? Daí eu mandei o Código de Ética Médica, o link com o PDF, mandei todas as minhas postagens, ou seja, eu estou pautado. Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui é tudo pautado. Então, as regras que moldavam a publicidade médica eram muito antigas, do Manual de Publicidade de 2011, que passaram por algumas alterações através de resoluções, mas eu acho que o grande boom da medicina, né, foi depois da pandemia, que a resolução do CFM 2022 foi quando a consulta online, ou seja, a telemedicina, foi autorizada. Isso foi muito bom para a gente, para todos os médicos. Hoje, 30% das minhas consultas, apesar de estar no interior, 30% das minhas consultas ou retornos, elas acontecem através da telemedicina. Então, isso ajuda muito, porque une nosso país, que ele é um país continental. E agora a gente tem um novo manual de publicidade médica, que foi publicado agora em 13 de julho de 2023, através da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que ficaram mais de 2 anos fazendo webinários e encontros, para tentar definir e guiar o que é certo, né, e o que é errado, o que é permitido e o que é proibido. Mas o que é importante todos nós sabermos é que todas as vezes que a gente tem algo publicado através de pessoa física, nós vamos responder. Porém, nós também respondemos sobre as nossas pessoas jurídicas. E se você for presidente de uma entidade sindical ou uma associação médica, esse médico também, o diretor, ele também responde, mesmo que seja uma postagem de Instagram ou um outdoor na tua cidade. Mas, claro, como todo bom médico, né, a gente gosta de medicina baseada em evidências científicas. E a gente também tem um marketing baseado em evidências científicas. A gente tem pouquíssimas publicações, mas eu achei uma publicação, um jornal de cirurgiões plásticos, né, que eles que sempre engajam muito mais. Então, foi feita uma revisão sistemática com 16 estudos, que os conteúdos que mais engajam é aqueles que têm uma aparência muito mais estética, cosmética e de reconstrução. O médico, em geral, sempre tem que estar presente. É muito difícil a publicação engajar quando a gente não está presente. De preferência, sempre com jaleco, sorrindo. Então, uma publicação, muitas vezes, engraçada, também faz parte, né? Tem que ter um humor leve. E, infelizmente, apesar de eu não concordar, muitas vezes, quando a gente aparece com celebridades e influenciadores,
essas publicações, principalmente na área da plástica, elas têm um maior engajamento. E falaram sobre as plataformas, né? Quais são as plataformas por idade. Isso que é importante a gente descobrir qual que é o seu público. Então, dos 17 aos 35 anos, quem mais engaja é o Instagram, o TikTok e o Snapchat. Já dos 36 até os 70, o Facebook, o Instagram e o YouTube. E mais que 70, o Facebook. Então, assim, a gente já consegue nichar os nossos pacientes. E quais são os erros comuns? Né? Eu acho que o primeiro, a gente precisa definir qual que é o nosso público. Né? Se você, o seu público é paciente, se você quer operar, se você quer atingir esse público, você precisa ir para uma linguagem um pouco mais simples, né? Muitas vezes a gente, usando aqueles termos técnicos, complica um pouco mais a vida. São médicos, então a gente tem que pensar em termos técnicos. São residentes, você quer pensar em fazer um curso, você quer pensar em fazer uma pós-graduação, o que você precisa publicar. Lembrar sempre das regras, das normas éticas do CFM, não ter estratégia definida, eu acho importantíssimo você ter uma equipe de marketing, porque faz toda a diferença. Hoje cada vez mais, antes a gente pegava uma agência de marketing e contratava. Hoje a gente já está cada vez mais nichado, é que nem um médico com uma subespecialidade. Então, tem um que é especialista em audiovisual, tem um videomaker, tem outro que faz um engajamento no YouTube. Então, isso é um pouco mais complexo para a gente, porque a nossa vontade é ter uma pessoa que faça tudo. Mas eu tenho visto que cada vez mais existem subespecialidades dentro do marketing. E erros comuns também no digital médico é a falta de constância nas postagens. Isso, para mim, era muito complicado, mas com uma equipe de marketing, eles passam mensalmente tudo que eu preciso fazer. Então, isso me ajuda, porque eu faço vídeo entre consultas, eu faço vídeo entre cirurgias no centro cirúrgico, e tem uma sexta-feira do mês, ou uma quinta-feira do mês, no final vem uma videomaker aqui, ou no centro cirúrgico, ou em outros lugares, que consegue me acompanhar e mostrar o meu dia a dia. Porque o paciente, ele quer mostrar quer ver o seu dia a dia, né? Claro que ele quer saber perguntas e respostas simples, rápidas, mas ele quer ver o que você faz durante o seu dia a dia para ele se sentir muito mais próximo de você. Então, quais são os conteúdos que geram mais engajamento, né? O pessoal do meu marketing sempre pergunta, doutora, anota quais são as principais perguntas dentro do seu consultório. Eu tenho assim, uma lista de perguntas, gosto de anotar, de escrever no meu bloco de notas quais são as principais perguntas que os pacientes fazem. Né? Uma das principais, que apesar de gostar da Procto, eu atendo muito aparelho digestivo, faço parte de gasto clínico, porque eu faço endoscopia, como tomar o remédio do H. pylori. Então, uma das minhas maiores publicações de engajamento foi a semana retrasada, se eu não me engano. Eu simplesmente expliquei como tomar, né? Eu mostrei, falei o quanto era simples tomar, e realmente é muito mais fácil, porque quantas e quantas pessoas, quantos pacientes seus entram em contato com a sua secretária perguntando, falando que tem dúvida, por mais que a gente desenhe, explique, converse, mostre, né? E além disso, todas as vezes que a minha secretária é perguntada, ela manda a publicação, e essa publicação ainda tem mais engajamento. Então, mais de 180 pessoas mandaram uma para outra essa publicação. Então, isso ajuda bastante. Manter foto da sua equipe, aqui eu tenho fisioterapia pélvica, eu tenho financeiro, eu tenho minha enfermeira, tenho centro de infusão, mostrar minha rotina, os bastidores, o que a gente faz, e o que a gente faz para melhorar essa equipe, os cursos que a gente dá também faz toda a diferença. Aqui eu tenho uma pessoa engajada na rede social que a gente fez, o Paulo, nessa foto, a gente fez um vídeo para o CBC, na semana retrasada, lá no Rio de Janeiro. Então, realmente, a gente precisa mostrar autoridade, a gente tem que levar os artigos científicos, os papers, as novidades, de uma maneira muito mais leve, principalmente se o seu público forem os pacientes.
e também interativo, né? Essa caixinha de perguntas faz toda a diferença. Quando você começa a publicar e fazer caixinha de perguntas na segunda-feira, você vai ver, vai de 10, 15, 20, às vezes você não consegue responder a quantidade de caixinhas de perguntas, que são perguntas básicas que acontecem no seu consultório. E o que postar, né? Nossa, eu vou postar, por onde começar, como que eu vou fazer? Então, a educação, eu preciso educar meu paciente ou educar o meu residente, eu tenho que explicar sobre hérnia, quais são os sintomas, prevenção, riscos, complicações. Eu sempre tenho que mostrar a minha rotina, né? E não só a rotina do meu dia a dia de consultório ou de centro cirúrgico. Eu sempre posto minha rotina, eu não posto tanto minha família. Todo mundo, quando eu posto a família, muita gente fala, Jaque, posta mais, quero ver seus filhos, porque a gente tem paciente que segue a gente muito tempo, me viu grávida, ou me acompanhou na época que eu fiquei muito tempo em Cuiabá. Então, as pessoas, elas têm a ânsia de dar um pouco da sua vida pessoal. Depoimentos de pacientes, tá? Isso pode acontecer, a gente pode ter colaboração, né, que é aquele famoso collab de outros pacientes, não tem problema. Quando o paciente fizer um depoimento, você pode printar esse depoimento e repostar, então pode ter esse feedback dos pacientes. Nós podemos usar lives, reels, story e histories, então a gente pode fazer tudo isso. O SEO no YouTube, o que significa isso? Significa uma otimização dos mecanismos de busca, que a gente tem que fazer um conjunto de estratégias para melhorar a nossa visibilidade. Ou seja, eu tenho que saber escrever o nome, né, desse vídeo colocado no YouTube. Por exemplo, técnica cirúrgica de TAP. Né? Nossa, ótimo para quem é cirurgião, né? Mas você tem que escrever o que significa no YouTube. Às vezes, cirurgia de hérnia laparoscópica explicada. Porque existe um nicho de pacientes ou de pessoas que você vai nichar demais e nunca vão conseguir achar o seu vídeo. Então, isso é importante, é uma estratégia de busca para ser realizada. E os tipos de mídias sociais? Como que cada uma funciona? O certo é a gente ter em todas, assim, quanto mais mídias sociais vocês tiverem, melhor, né? Muito mais engajamento. Mas hoje a minha principal mídia social é o Instagram. Eu acho que lá a gente tem uma visualização. Muita gente hoje não procura no Google, nem na inteligência artificial, eles procuram diretamente no Instagram. E eu também já procuro muitas coisas no Instagram. Então, eu acho que é muito, muito mais humanizado. Eu acho que tem shorts, tem reels, tem vários tipos de conteúdo que te aproximam do paciente. Tem o LinkedIn, que eu acho importante a gente estar, principalmente fora do Brasil, porque a gente vai para congressos internacionais, tem muito mais network. Facebook, principalmente para quem tem um pessoal um pouco mais velho, né? O YouTube, a gente tem que sempre lembrar que, principalmente, até o YouTube está se adaptando, que o YouTube agora fez esses shorts, então são os vídeos um pouco mais curtos, né? E a parte de cirurgia também é muito importante para quem está no dia a dia, principalmente para quem quer engajar com cirurgiões e residentes. Eu acho importante estar presente no YouTube. TikTok eu particularmente não uso, mas para quem tem um público um pouco mais jovem, é importante. Eu tenho colegas aqui que têm 10 mil pessoas no Instagram, mas tem 60 mil pessoas no TikTok, mas é um conteúdo completamente diferente. A partir do momento que você grava para o Instagram, não é o mesmo conteúdo do seu TikTok. Eu, particularmente, já não acho que o meu posicionamento caiba no TikTok. O X, que é o antigo Twitter, né, que tem notícias rápidas, que é bacana, tem opinião, mas esse, infelizmente, não acaba atingindo o nosso público médico. Né? O Threads, que é o novo do Instagram, que eu não estou nele, eu acho que ele é para conversa rápida, é para bastidor, são postagens de 10, 15 segundos, e eu acho um pouco mais difícil que os pacientes não chegam. E uma ferramenta importantíssima, que eu acho interessante todos nós participarmos, eu acho que as sociedades precisam fazer cada vez mais podcast. Né? Vocês que moram em cidade grande, ninguém mais hoje usa rádio, né? Apesar de que aqui no interior muita gente ouve rádio. Então, 10, 15, 20, 30 minutos de um episódio de um podcast que você tem que estar conectado, não só com o paciente, mas com o colega cirurgião. Então, é um aprofundamento.
né, do áudio e entrevista, e você consegue passar um conhecimento, uma medicina baseada em evidências através do podcast, e ainda pegar um shorts do podcast e publicar nas suas redes sociais para conseguir engajar. E o bom do podcast é que a gente, né, consegue contar nossa história, consegue contar nosso dia a dia, e o storytelling, com certeza, faz toda a diferença, até nas nossas palestras. Então, isso daqui é de dados de 2024/2025, da quantidade de milhões de pessoas que estão inscritas nas redes sociais. Então, hoje, a inscrição do YouTube é a maior, com 144 milhões de pessoas. A segunda mais, com 134 milhões, é o Instagram, seguida do Facebook, TikTok, depois LinkedIn, Twitter e podcast. Então, isso a gente precisa definir nosso público para saber em qual rede social você consegue jogar toda essa energia, porque não adianta a gente estar em todas as redes sociais e acabar não dando conta de realmente fomentar todas. Então, onde nós temos que estar? Eu particularmente gosto do Instagram, tem 134 milhões de pessoas, e aproximadamente é meu nicho. Meu nicho hoje, 60%, 70% é mulheres, nesse nicho, 25 a 45 anos, ideal para alcance e autoridade. Mas eu também estou no Facebook, porque uma coisa é ligada à outra, por causa do Meta, né? Eu acho que todos nós temos que estar no LinkedIn, principalmente por causa da parte profissional, e a gente pode, ocasionalmente, fazer um podcast. E a presença digital fora das redes sociais. Então, quanto mais pessoas procuram o seu nome na rede social, mais engajamento você vai ter. Porém, a gente pode pagar para que isso aconteça, que é através do Google Meu Negócio, né? Então, aparece quando pesquisam o seu nome e especialidade. Quanto mais você colocar, mais vai aparecer. Existem palavras para que a gente coloque no Google, né? Por exemplo, hérnia umbilical, hérnia epigástrica, hérnia inguinal. Então, tudo que você colocar lá é um nicho de palavras, então vai te ajudar a nichar esses pacientes que te procuram pelo Google. Ajuda também mapa e busca de região, porque você pode colocar 500 quilômetros, 1.000 quilômetros no Brasil todo, e isso também te ajuda. Site ou landing page, então hoje a gente chama landing page porque facilita. Eu vou sair aqui da apresentação, vou mostrar a minha só para, eu não sei se todos têm, site, mas eu acho que faz toda a diferença. Isso é uma landing page, então tem que ter uma foto sua, tem que aparecer o teu nome, a tua logo, a localização, a sua especialidade, seus registros de especialidades, tudo que eu faço, a área de atuação, porque isso o paciente vai bater o olho, ele vai falar o que tem, o que eu faço. E sempre tem que ter um link aqui, a gente só consulta agora. Ele tem que estar o tempo todo vendo, né, um link para que você fale com ele no WhatsApp. Aqui tem que ter quais são os seus registros de especialidades, o número do CRM, tudo que você fez, seu mestrado, seu doutorado, de onde eu sou membro titular, se você fez fellow, se você não fez fellow, colocar as fotos do seu consultório, isso é importante também no seu dia a dia, mostrar tudo que você faz, a clínica que você está, e depoimento de paciente. E a maioria das vezes, o seu site, quem fizer o seu site, pode linkar tanto com o Google quanto com o Google Meu Negócio. A localização é importantíssima, porque toda vez que você linkar no Google, ele já aparece. Então, eu acho que esse formato de site é importantíssimo, que a gente chama de landing page. Já tem uma dúvida. Claro. Depoimentos de paciente já são os do Google mesmo, né? Você já usa os do Google. Não entendi. Os depoimentos dos pacientes, você já usa aquelas avaliações do Google mesmo, né? As avaliações do Google. Tá. Isso. A gente já coloca aquelas lá, tá? E branding e posicionamento, né? Como que a gente tem que ser lembrado pelo paciente. Então, o que é um brand? Brand é como ele vai te ver, né? A sua identidade visual, qual estratégia você vai usar, como você vai fazer para se comunicar, como você vai se posicionar
tem que ter essa equipe de marketing atrás, mas você tem que usar a sua experiência do dia a dia. Poxa, vocês, não, com certeza estou falando aqui com vários professores que são muito experientes e que passam essa experiência para alunos e residentes e não passam essa experiência nas redes sociais. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente realmente precisa virar essa chavinha aí. Então, o branding é muito mais do que uma logo. Eu acho importante a gente ter uma logo, e a cada 5, eu já tive umas 4, 5 logos. A cada 3, 4 anos, eu já tenho 15 anos de formada, eu sempre mudo minha logo, eu canso, eu mudo todo o meu material, toda a minha papelaria. Porque eu acho que a gente muda, né? Nós evoluímos, e eu acho que a gente muda de consultório, a gente muda de local de atendimento, a gente evolui, e a nossa identidade visual também precisa mudar. Então, a comunicação ela tem que partir de um tom de voz, de um estilo de escrita, a gente precisa ter um design e a gente precisa vender uma experiência para o paciente. Eu não sei se vocês vendem isso, mas é engraçado isso, falar, nossa, eu não sou vendedor. Mentira, você é um ótimo vendedor. Porque se o paciente senta na tua frente, você vende uma cirurgia, você é um vendedor. Você é muito mais do que um vendedor. É muito difícil alguém entrar no seu consultório e você não convencê-lo. Então, você não convence, você vende. Você vende a experiência, você vende essa medicina baseada em evidência que você aprende. Então, o branding é a percepção que você quer deixar para esse paciente. Então, é isso que a gente precisa mostrar. Então, eu faço, criei uma logo com uma paleta de cores, uma tipografia que eu gosto, com umas cores de apoio. E em todas as minhas publicações, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook, em geral, mantém a padronização de letra, de cores, todas as minhas apresentações, eu já tenho, um template de PowerPoint não agora mais, porque eu aprendi a usar o Canvas, que também é magnífico, então eu acho que vale a pena a gente se posicionar frente a isso. E mostrar para todo mundo, o que você é de diferente, o que você tem de diferente, se você é um médico humano, como você se posiciona, se você é um médico baseado em evidência científica, se você é um palestrante, se você tem mestrado, se você é professor na faculdade, e, claro, reforçando sempre os seus propósitos e valores em todos os canais, não, acho que você tem que estar em todos, mas os que você escolher. Então, o que eu faço, para a gente mostrar? Eu tenho mudado essa minha marca a cada 3, 4 anos, com cartões de visitas. Eu presenteio muitos pacientes, eles gostam muito, mas presentear como, já que, nossa, eu atendo muita gente, não tem como eu presentear todo mundo. Gente, na minha recepção tem coisas simples, por exemplo, eu atendo muito doença celíaca, doença inflamatória intestinal, então eu tenho chocolate que é sem glúten, sem lactose, balas, chega no final do ano, eu dou presente para todos os pacientes de final de ano, uma vela, algo nesse sentido. Então, eu acho que presentear, fazer com que aquele paciente seja especial para você, é importante. E eles precisam se sentir especiais, porque se eles escolheram você, realmente faz toda a diferença. Então, você precisa proporcionar essa experiência, do paciente. Eu não sei se todo mundo tem programa de paciente, e eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente para o paciente ficar, dentro da tua clínica, Hoje eu tenho fisioterapia pélvica, tem biofeedback, eu tenho nutricionista trabalhando comigo, eu tenho um programa chamado Programa Rumo à Remissão, isso também tem me ajudado muito com os pacientes. Primeiro que eu preciso trazer os pacientes para dentro da clínica, e quando o paciente está dentro da clínica, fortalece a nutricionista, porque se ele está passando mal, ele entra em contato com a nutricionista, ele entra em contato com a enfermeira, com a fisioterapeuta, então ele cria canais de ficar na clínica, e a gente acaba fidelizando esse paciente e fazendo com que ele feche o nosso nicho, também ajudando os profissionais da nossa clínica a crescer. E eu sempre entrego a mais, O paciente veio aqui buscar um programa Rumo à Remissão, mas eu não fechei, porque eu não acho que é doença inflamatória intestinal, eu acho que é doença celíaca. Olha, não é isso, você veio atrás do programa, fecharam, aconteceu que esse não é seu diagnóstico, mas eu acho que é uma doença celíaca. Eu tenho um programa detox, que
uma nutricionista fez comigo, então eu vou te dar uma semana, um mês de acompanhamento com a minha nutricionista. Então, a gente precisa realmente engajar e segurar esse paciente para que ele seja sempre seu, né? Não é só operar e acabar indo embora. E a bio? E como que é uma bio perfeita? Então, tá aqui, doutora Jaqueline Demarque, meu nome tem um C no meio, então complica um pouquinho, tá? Mas o que está escrito abaixo do meu nome é o que as pessoas procuram, tá? Então, se você faz endoscopia, colonoscopia, tem que estar na segunda ou terceira linha. Aonde você está, então se a pessoa escreve Sinop, vai aparecer. Se ela escrever laser, vai aparecer. E cirurgia gastro, se ela escrever gastro, o meu nome vai aparecer na busca do Instagram. Então, a foto também precisa transmitir confiança, né? Ela precisa ser clara, ela tem que ser humanizada e objetiva. Tem que ter um link único, tá? Isso pode ser no Linktree, mas existem vários links www que facilitam, porque daí ali tem o meu currículo Lattes, que eu faço questão de colocar meu Lattes, tá? Muita gente nem sabe o que é, mas eu acho isso importante. Então, tem um link direto para minha consulta, né, no WhatsApp, o meu Lattes e o meu site, que eu acho também isso importante, né? Porque ali tem meu mini currículo e facilita para os pacientes. Os destaques é importante, porque a partir do momento que ele clica ali, comece aqui, ele sabe quem é a Jaqueline. A Jaqueline é uma sinopense, com 38 anos de idade, casada, com 2 filhos, porque a partir do momento que o paciente se conecta com você, ele consegue entender o que ele quer para ele. Então, é isso que a gente precisa fazer uma conexão nesses destaques. Essas publicações fixadas também é um dos quesitos para a gente se conhecer, e também fixar com o que você mais trabalha. Né? Eu trabalho, o que eu mais faço hoje no consultório é laser e doença inflamatória intestinal. Então, fixe hérnia, robótica, fixe esses principais conteúdos que eu acho que a gente precisa manter esse feed organizado, sempre usando a mesma cor de letra, o mesmo formato da letra, que isso faz toda a diferença, porque é um feed organizado. E como que nós vamos montar essa sua bio no Instagram? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Dá para a gente colocar cirurgia de hérnia, cirurgia minimamente invasiva, robótica. A localização, isso também é importante. E se vocês disponibilizam consulta online, tem muito paciente. Depois que eu tirei o consulta online, o atendimento online, porque quase não estava cabendo tudo que eu queria colocar, os pacientes vinham procurar. Oi, você faz consulta online? Então, acho que a gente tem que colocar isso mesmo. Experiência técnica e cuidado individualizado. Então, olhe para você e vê o que você quer mostrar para o seu paciente, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Informação médica acessível, porque eu acho que ele tem que ter um acesso, apesar do meu marketing cuidar do meu Instagram, quem responde os directs não são eles, sou eu. Muita gente fala, eu mandei mensagem, sua secretária não respondeu, o que está acontecendo? Então, essa conexão faz toda a diferença. Consulte horários e informações no link, ou o site, ou marque sua consulta a seguir. Os destaques fixados, como eu disse no slide anterior, e a foto do perfil sempre transmitindo muita confiança. Então, o site, como eu já disse, né, a gente tem que fazer naquele formato, um formato rápido, para que o paciente entenda quem você é e quais são as patologias que você trata. O Facebook é sempre o pessoal mais velho, alcança sempre familiares e pacientes. Eu gosto muito do Facebook também para divulgar campanhas de saúde, novidades, falar que você foi em congresso. Então, tem um nicho diferente, de diferentes públicos. E o LinkedIn, que nem tudo que eu publico em Instagram e Facebook, eu publico lá no LinkedIn. E como que eu faço? Né? Eu tenho 4 bases, né? É a formação e impacto social. Então, todas as vezes que a gente faz algo, é importante a gente mostrar para todo mundo, não só para mostrar o que você está fazendo, muito pelo contrário, mas para pulverizar o que a gente realmente faz de coração. A docência, o quanto que vocês dão palestra, onde vocês vão, o que vocês fazem, mostrar a sua autoridade social. Então, todas as minhas publicações, lá em cima tem o meu nome,
Então, se alguém printar, né, não dá para tirar meu nome. Tem meu registro, tem meu CRM, tem meus 3 registros de especialidades. A gente tem que falar que a gente se atualiza, que a gente vai em congresso, quais as tecnologias que a gente usa. Se postarmos, inclusive, por exemplo, um laser, a gente tem que ter o registro do número do laser da Anvisa, isso também é importante. E, claro, só se for autorizado pela Anvisa. Tem que ter essa constância, e vocês que vão se adaptar nessa constância, a publicação não precisa ser todos os dias no Stories, tá? Reels e vídeos explicativos com colegas também faz toda a diferença. O collab está cada vez mais em alta, então quando vocês fizerem uma publicação com outro colega, façam a colaboração. Quando o paciente fizer uma publicação e falar de você, peça para que ele faça essa colaboração, que faz toda a diferença. E além de não manter aquela rede social engessada, né? Porque ele também, a rede social também precisa dar uma cara diferente, principalmente dos pacientes. Quando você for chamado para dar uma entrevista, tanto em jornais quanto em rádio, você precisa começar a entrevista falando que você não tem conflito de interesse, tá? E se você pagar um outdoor ou qualquer outra coisa, você pode fazer isso, não tem problema, de acordo com o CFM, você pode, só que realmente precisa ter o seu registro de especialidade. Se você for dar uma entrevista em jornal ou em revista, você não pode falar aonde você atende, a não ser que o entrevistador te pergunte, né, a localização da sua clínica e o telefone da sua clínica. E o plus aqui, que a gente sempre tem que dar um plus, né, como a gente fala de inteligência artificial praticamente que diariamente, utilizamos ela diariamente, né, eu vou mostrar algumas ferramentas de linguagem que a gente precisa e que eu utilizo todos os dias para que eu consiga atingir um público melhor dentro do marketing. Claro que quem conduz a inteligência artificial é a gente, e eu vou deixar alguns prompts aí para ajudar todos vocês a ter uma publicação maior. Antes eu pagava uma pessoa que impulsionava a minha rede social, que inclusive era praticamente 1/3 do que eu pago hoje para todo mundo da agência, e eu comecei a usar a inteligência artificial e não pago mais essa pessoa, porque eu tenho a ideia, eu coloco no prompt correto, e isso tem alcançado, antes alcançava aproximadamente 30, 40, 50 mil pessoas a cada 30 dias, com o impulsionamento. Hoje, sem o impulsionamento, eu tenho atingido 240 mil pessoas mês. Então, só fazendo, né, o que eu já fazia, mas de uma maneira diferente, associando a inteligência artificial. Então, essas são as plataformas que eu uso, né, ChatGPT, né, que agora lançou o 5, então a gente está muito mais rápido e engajado, para textos, roteiros, legendas. Então, todas as vezes que vocês quiserem começar uma publicação, assim, quero publicar, então, você tem que colocar assim, uma dica simples, haja como cirurgião do aparelho digestivo, especialista em hérnias. Vou utilizar essa postagem, eu vou colocar os prompts, para atingir o público do Instagram. Então, você coloca a sua pergunta simples ali, ele faz e te conecta em algo que vai te impulsionar. O Canva, que eu uso muito, agora eu aprendi a usar o Canva para fazer aula, então ajuda bastante, mas tem muitas artes, muitos posts prontos, você consegue colocar a tua identidade visual nos templates, então ajuda bastante. Tem o Dale com imagens e ilustrações realistas médicas, ajuda muito também. O Oten AI, com resumos de aulas, artigos, e também tem bastante podcast. O CapCut, que eu gosto bastante para edição de vídeos rápidas, às vezes eu edito vídeo dentro do centro cirúrgico, entre uma cirurgia e outra, e facilita muito minha vida. E, além de outras ferramentas, que é o Gama, que eu também utilizo para fazer aula e me ajuda muito, é muito rápida também. E o Tact, eu coloquei até esses dias
no grupo de vocês, mas daí o Rodrigo falou que usa outro, que transcreve todas as reuniões, né? Eu uso muito para congresso, para registro e acompanhamento. O Open Evidence, que eu não fico sem também, que é uma consulta de evidências clínicas, né, científicas em segundos, que usa os melhores periódicos do mundo. E o prompt, né? O que é o prompt? O prompt nada mais é do que um comando, e o que a gente precisa fazer é usar esse prompt da melhor maneira possível para poder me ajudar a criar esse marketing um pouco mais fácil, um pouco mais humanizado, e que eu consiga atingir esse público que eu realmente quero. Então, um prompt errado, né? Um prompt fraco. Crie um tema para um post sobre cirurgia de hérnia. Ele vai falar, tá bem fraco isso daí. Ele vai responder uma coisa bem fraca, mas como? Qual que é o melhor? Onde você vai publicar? Você quer uma publicação de quantos segundos? Quem você quer atingir? Então, eu vou dar alguns exemplos de prompt, tá? Então, é como se eu fosse um marqueteiro, né? Eu vou utilizar um conteúdo viral. Então, vou digitar. Você é um estrategista de redes sociais, especialista em saúde. Analisa as últimas 10 tendências do Instagram e crie 5 ideias curtas e impactantes para falar sobre prevenção, sintomas e tratamento de hérnia. Foque em frases explosivas de fácil compartilhamento. Então, ele vai criar vários e vai facilitar a tua postagem. Então, amanhã você vai fazer isso. Dá um print aí e eu quero ver todo mundo fazendo amanhã, e quero ver quantos seguidores que vocês vão ganhar. Prompt para transformar dor em gancho. Liste as 10 maiores dores dos pacientes de hérnia. Dor a levantar peso, dor a namorar, dor ao desconforto abdominal, o que limita para o serviço. Tá? Transforme cada dor em um gancho de até 10 palavras de Reels. E daí você pode usar, por exemplo, o CapCut para poder colocar apenas as dores, os tipos das dores e falar sobre cada dor. Então, você já consegue montar um Reels aí de 1 minuto e meio. Tem prompt também para roteiro de Reels. Você tem que falar que você está criando um roteiro de tantos segundos, de 1 minuto, e você colocar um gancho irresistível. Você sabia que hérnia não some sozinha? Tá? Então, isso tudo, por exemplo, para o paciente. E CTA, tá? Que é a Call to Action, que a gente chama de chamada de atenção, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Agora, tem vários outros tipos de prompt que a gente pode usar para prova social, né? Que eu peguei um resultado real de um paciente, eu vou contar essa história, que é o storytelling, né, nessa chamada ou nessa publicação. Também 5 dicas, 5 dicas práticas para não ter dor na hérnia, no pós-operatório, e hérnia não desaparece sozinha, tosse frequente pode piorar, e prompt também para reaproveitar conteúdo, porque eu posso usar no Reels algo bem pequenininho nos Stories. Então, um prompt que é o call to action, né? Crie 10 calls to actions curtos, criativos e diretos para incentivar vários comentários e salvamentos. Então, salve para lembrar os sintomas, isso no final da sua publicação. Compartilhe quem sente essa dor, por exemplo. Uma das minhas publicações mais engajadas o seu marido fica mais de 10 minutos no banheiro? Envie para a sua melhor amiga, ou envie para seu marido, assim, explodiu, né? É engraçado, não muda, né, o meu posicionamento de uma médica séria e tal, não, mas de vez em quando a gente tem que usar um pouquinho do humor, e realmente compartilhar conteúdo faz toda a diferença, que daí você começa a ter novos seguidores, e você vai se posicionando na rede social. Só lembrar, né, que as inteligências artificiais, elas não substituem o conhecimento médico, apesar da gente ter inteligência artificial para isso, mas hoje, até inclusive o Rodrigo mandou quando eu estava lá no CBC, que eu dei uma aula de publicidade médica e outra de inteligência artificial, falando que eles têm inscrito pessoas que mexem com tecnologia,
que eles têm escrito papers, né? Eles estão pegando revisões e escrito através da inteligência artificial, publicando em revista, pessoas que, infelizmente, não são médicos. Então, é importante a gente revisar o conteúdo e se posicionar frente a isso. E lembrar sempre da ética, né? De frente ao Conselho Federal de Medicina, e se tiverem alguma dúvida, pode sempre entrar em contato comigo. Eu acho que o futuro é esse, a gente utilizar cada vez mais a inteligência artificial, sempre com um suporte estratégico. A gente percebe que a tendência é o crescimento dos vídeos curtos, porque está todo mundo, né, nessa vida enlouquecida, bem mais rápido, de 30 segundos a 1 minuto, é o suficiente. Então, compilem essas informações e essas dúvidas rápidas em vídeos curtos. Integrar sempre essa telemedicina com plataformas digitais. Eu, por exemplo, uso o Figo, que eu gosto muito. Hoje eu já não digito mais a minha consulta médica, porque o paciente realmente ele quer cada vez mais um atendimento pesado. Então, eu já deixei todos os prompts lá no Figo, e o Figo, ele grava a minha consulta e divide em história familiar, alimentação, quantidade de água, dieta. Então, isso também facilita muito a gente e faz toda a diferença. Eu realmente acho que o atendimento humanizado faz toda a diferença, e pautado não só na medicina, né, baseada em evidência científica e ética médica, que eu acho que isso é importante. Então, o futuro é isso mesmo, o futuro é a gente que cria. E é isso aí. Quem ainda não me tem no Instagram, eu já tenho, acho que todos que mandaram lá. Esse é o meu Instagram, meu e-mail, e eu estou aí para tirar dúvidas. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez, né, para a gente falar um pouquinho sobre assuntos fora da caixa, porque eu acho que isso faz toda a diferença, que na verdade nem são mais fora da caixa assim, ou a gente se adapta, né, ou a coisa complica para a gente, porque a galera nova está muito engajada nisso daí, então a gente precisa colocar nossa cara nas redes sociais. Obrigado, Jaque. Aula fantástica. O pessoal gostou aí. Que bom. Tá? Então, ó, você falou dos aplicativos aqui, eu tentei gravar sua aula com um aplicativo de IA, vai resumir e mandar por texto. Depois vou eu vou mandar aula depois para vocês em PDF. Não, só para... Vai ser interessante, porque a gente já testa, e você vai ver se esse aplicativo é bom, tá? É o Coconote. Você usa o Cloud, né? Isso, eu tenho o Cloud. Cloud. Aqui, o marketing digital, depois eu já vou compartilhar no vídeo, tá? Você falou, já que da história da revista, né? Para quem não sabe, a Hernia, né? A maior revista, uma das revistas mais importantes e das hérnias, né? E recentemente tiveram 7 publicações de um grupo chinês. É isso que você me falou. E, a princípio, sem dados, eram todas meta-análises, né? E a Hernia teve que se retratar, porque os 7 artigos foram feitos com IA, né? E, só que, assim, eu não sei qual que é o futuro, porque provavelmente vai chegar um ponto que a gente não consiga mais identificar isso, né? Uma pergunta para você, né? Que eu sou um cirurgião mega atarefado, não tenho tempo para nada, odeio fazer stories, reels. Mas assim, se eu for escolher uma rede social para ajudar a captar pacientes, uma só, porque eu não tenho tempo de mais nada, qual que você faria? Instagram. Instagram. Primeiro que o Instagram está linkado com o Facebook. Então, todas as vezes que você publicar, você vê uma rede social, né? Fez uma rede social. Outra coisa, quando vocês forem, todos têm, de preferência, abrir sua rede social já com a quantidade de amigos que você tem. Então, não tenha duas redes sociais. Né? Tem a sua rede social pessoal e daí já vira ela uma rede social PJ, entre aspas, assim, tá? E coloque como médico. Vai nichar isso aí, tá? Então, médico gastro, médico hérnia. Então, hoje eu escolheria o Instagram, porque o Instagram está oficialmente ligado ao Facebook, e são as redes sociais, né? É a segunda rede social, o Instagram é a segunda rede social que mais engaja, que tem maior quantidade de pessoas, 134 milhões. Tá. E o LinkedIn, né? Você falou, eu tenho o LinkedIn, e
pessoa que cuida do meu marketing que preenche, porque eu não tenho nem tempo. Teoricamente, é para os pares, né? Vamos dizer assim, para médicos, na prática, o que a gente vê é que, assim, quando você recebe um paciente encaminhado de algum colega, ele te conhece, ou, claro, já é seu conhecido e tal, ou do Instagram, né? Você vê, que papel você vê, assim, pro LinkedIn? Você falou do externo e tal, de alguém que não está envolvido, por exemplo, no mundo corporativo, qual que você acha que é a importância, assim, dos colegas, entendeu? Eu acho que no Brasil é menos importante. Eu acho que fora daqui é muito mais importante você estar presente. Mas estar presente não quer dizer que você está ativo. Entendeu? Você pode estar presente e não ser ativo na rede social. Não vejo problema nisso, sabe? Acho que fora daqui, Portugal, eu vejo muita gente se conectando com isso. Eu acho que o brasileiro é mais acolhedor e mais carente. Muito mais fácil você dar um feedback de um paciente que alguém desconhecido te mandou, do que agradecer através da rede social. Acho que isso faz toda a diferença. Essa conexão, esse networking é muito melhor. Tá. Que mais? Foto. Ninguém tem pergunta? Que faça essa aula. Quer dizer que a aula foi boa? Eu tenho uma pergunta, já. Conta aí, Caio. Eu, pessoalmente, eu não uso muito inteligência artificial na minha rotina. Eu acho que deveria usar mais, na verdade. Eu realmente não estou acostumado. A verdade é essa. E o que você usa mais, assim, no quesito marketing, do que você falou também do Figo, né, sobre gerar, né, atendimento, fazer um prontuário, mas em quesito marketing, o que você usa mais de inteligência artificial No assim, marketing, na sua rotina? Assim? no marketing, chat GPT. Tá, mas assim, para o que, assim, mais que você usa? Por exemplo, eu escrevo assim, chegou uma paciente, não sei, falando que tem uma dilatação, que eu queria dar um exemplo de hérnia. Dá um exemplo aí de hérnia, uma pergunta fácil de hérnia, Rodrigo, que os pacientes fazem. Fiz ultrassom e descobri uma hérnia. Isso, fiz ultrassom e descobri uma hérnia. Daí, o que eu já pensei? Ultrassom é o melhor exame para hérnia? Né? Aí, se eu chegar lá e falar assim, eu quero fazer uma postagem para falar para o paciente que o melhor exame é a tomografia. Né? Não é assim, entendeu? Aí você tem que escrever, eu, Dr. Caio, cirurgião do aparelho digestivo, especialista em hérnias, desejo fazer uma publicação sobre o melhor exame para cirurgias ou para detectar uma hérnia. O meu público-alvo, eu tenho como fazer um prompt, então é o chat. Hoje, se você tiver que usar alguma rede social, Instagram, e se você tiver usar alguma IA, é o chat. O chat fica aqui na minha primeira, entendeu? E daí o que você vai fazer? Você vai engajar, você vai colocar aquela tua ideia na hora. Daí ele vai faz um vídeo de 30 segundos para o meu Stories. Ele vai fazer um vídeo de 30 segundos e você vai saber falar. Em geral, eu falo muito, então eu não uso muito o chat para isso, porque eu já tenho ideia na hora, eu já pego o celular e começo a falar. Então isso facilita. Mas para quem não tem, talvez é só você tentar colocar a tua ideia lá, que ele vai te dar alguma coisa bem mais fácil, bem mais prática e vai te conectar. Entendeu? Porque ele usa palavras que te conectam mais com o público. Até eu, às vezes, eu quero escrever alguma coisa e falo, nossa, mas tá me faltando uma palavra aqui, uma palavra de conexão, e a coisa sai, entendeu? Então, eu acho que eu uso mais o chat para isso mesmo. Entendi, já. Obrigado. Coloca no chat. Eu uso o chat. E o chat GPT. Eu não uso no meu dia a dia, não uso. Juro mesmo. Aí você não novinho, você tem que usar. Eu sei, mas juro, assim, pra eu entrar no chat é muito difícil mesmo. Eu uso bastante o chat GPT, já que marco aqui de Porto Velho. Eu uso bastante, até para fazer script também, né? E que nem você falou, ele dá sugestões, mas ele também bloqueia algumas sugestões suas. Se você perguntar, estou com a ideia de fazer tal coisa, meu público-alvo é tal. Você acha que faz sentido? Aí ele já me bloqueou algumas ideias que eu tive, entendeu? Não era tão brilhante assim. Então, que nem você falou, falar quem eu sou, né? Para quem que eu quero entregar, com qual fala que eu quero
falar, digamos assim, se eu quero falar de forma mais autoritária, se eu quero falar de forma acolhedora, se eu quero falar de forma mais simples. Então, assim, eu que trabalho com público, meu foco é mais público B, C e D, então, se eu chegar falando de um defeito aponeurótico, de uma fáscia transversalis, bababá, não, tem que falar que o paciente tem um buraco na barriga que por onde está passando a tripa dele, entendeu? Que pode furar e acontecer alguma coisa. Então, eu monto meus scripts baseados nisso. Eu gosto muito de rede social, o pessoal chama de blogueiro, etc., mas eu gosto de estar presente, gosto de estar presente. Então, E você faz monta uma sentido. conexão, né? Porque a Monta ideia conexão. você tem, né? O Monta público conexão. você tem. E daí, se você conecta, usa o chat GPT, organiza a ideia e solta. Porque eu acho que faz toda a diferença. Isso que é interessante, né? Por exemplo, acho que também o conteúdo, né, já que vai variar um pouco de acordo com o local, entendeu? Por exemplo, você está numa cidade, quantos habitantes tem? 200 mil? 200 mil, mas é uns 800 mil habitantes ao redor. Em toda a região. O Marco, por exemplo, eu vejo o Marco abordar muito essa questão de atraso de tratamento, né, Marco? Então, provavelmente você já viu alguma coisa lá na sua prática que o pessoal não operava ou atrasava. Como é que você... Eu vou perguntar para o Marco até assim, como é que você chegou a essa conclusão? O que você observou ao seu redor para isso? Assim, meus pacientes, basicamente, como eu falei para vocês, são pacientes completamente particulares, são pacientes que não têm plano de saúde, mas são pacientes CDIE, na verdade. Então, é o paciente que está esperando no SUS, não tinha dinheiro para pagar um hospital top, digamos assim, e a gente montou uma forma de acolher melhor eles e de forma completamente particular. Então, era o paciente que adiava se confiando naquela questãozinha do SUS. Então, eu abordo justamente isso. O paciente que atrasa tem pancreatite, pode falecer. Você provavelmente já ouviu que alguém morreu porque a hérnia estourou. Então, tem uma publicação famosa dessa. Você já ouviu que alguém morreu porque a hérnia estourou, não é? Então, isso acontece pelo atraso do tratamento. Quanto mais você atrasa, mais gastos você tem no seu tratamento. Você sabia, eu estou falando os títulos que eu falo, você sabia que um dia de UTI, se você precisar, custa mais caro do que o seu tratamento? Então, eu abordo dessa forma que o meu paciente ele não quer operar pela questão financeira, que ele não tem, que ele não se organiza, não é que ele não se organiza, ele não tinha ideia até então da questão financeira. Então, eu trabalho em volta disso, ele sabendo que quanto mais ele atrasa, mais riscos, mais complicações, mais gasto, mais tudo, que é a verdade, querendo ou não é a verdade, né? No paciente particular que tem que pensar nisso, é o que eu abordo muito com eles. Eu também acho isso, você precisa... Desculpa, está me faltando voz aqui. Você precisa realmente saber o que o teu público quer ouvir, né? Foi o que eu te falei, foi o que eu falei para vocês. Quem é o seu público? Defina quem é o seu público. Porque eu não vejo assim, um perfil para vender um curso, um perfil para vender para residente, um perfil para vender para o médico. Então, eu vejo nichos completamente diferentes. Entendi. É que eu tenho umas perguntas aqui de coisa de CRM, práticas, tá bom? Foto com o paciente, pode ou não? Pode. Você postar? Posso. Não. Pode. Em geral, eu peço para ele postar Porque, você... em geral, quem pede são eles para tirar foto com a gente. Claro, Não tem problema, tá? Mas, em geral, eu peço para que ele poste e eu reposte. Tá. Collab deles também. Depoimento também pode. Sem identificar. Oi? Sem identificar. Sem identificar, sim. Mas se ele postar e você repostar, não tem problema. Tá. Mas depoimento, por exemplo, alguém operou com você e gravou um depoimento na rede social dele, pode estar na sua. Não tem problema. Entendi. Tá? Não pode antes e depois. Tá. Não pode. Não pode o que os cirurgiões plásticos fazem, antes e depois. Infelizmente, não. Tá. Ainda não pode. Pode identificar, por exemplo, Maria, 52 anos, tinha 3 filhos, 4 partos vaginais, blá, 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 blá. O que eu faço? Eu faço isso mostrando uma figura, mas com o nome de outra pessoa, né?
Então, assim, paciente estava com dor na região sacral, foi diagnosticada, eu faço um storytelling, certo? Mas porque eu preciso mostrar se complicou, se não complicou, como foi a evolução do paciente, não tem problema. Mas eu uso outra pessoa. E, né, não coloco imagens do paciente. Mas você não pode colocar fotos de pacientes antes e depois é errado. Tá. Então, o que o plástico faz é errado. Não, é péssimo. Tá? Eu achei que com a nova resolução tinha mudado algo, tá? Mas não. Então, isso continua... Continua proibido. Tá bom. Se o paciente colocar e você repostar, teoricamente você não é responsável por aquilo também. Exatamente. Tá. Agora tem uma questão que já me falaram, né, mas assim, quando você reposta uma foto ou tira uma foto com o paciente, você está associando sua imagem a ele, concorda? Então você corre o risco, vamos dizer, sei lá, eu estou fazendo uma hipótese, né, você tira uma foto de alguém que é corrupto, né? Com o quê? Sei lá, um corrupto, sei lá, teoricamente tem esse lado contra também, né? Ou você tira uma foto com alguém que no dia seguinte comete um crime, ou é cancelado, entendeu? Essas coisas. Você vai ser responsável, né? Você vai ser a médica de quem infelizmente, de quem cometeu o crime. Tá. Acho que tem um pouquinho também nessa questão de cidade, né? Aqui em São Paulo, já que deixa eu ver aqui, quem tem filho pequeno, aqui é meio proibido postar em rede social seu filho, entendeu? Porque... tem esses quesitos. No colégio, ele já sabe onde seu filho estuda, né? Tem toda essa questão de segurança, tal, que pega bastante aqui, né? Então, acho que tem essas diferenças, né, de acordo com o local. Tá? Tem mais alguma pergunta? Que eu tenho mais uma aqui. Estou tirando todas as minhas dúvidas hoje. Eu acho que só observação, André, porque eu gosto muito desse assunto mesmo. Ele falou que você ia ser participativo. Não, eu gosto mesmo. Assim, que né, a Jaque falou, rede social também, né? Então tem que ter completamente profissional e etc. Mas o paciente ou um potencial cliente que vai ver seu Instagram todo dia uma receitinha de bolo só como se fosse o perfil da Coca-Cola, digamos assim, ele não vai querer ver. Você tem que saber que na rede social você está disputando com a fofoca da Virgínia, com fofoca de não sei quem, você tem que ter um conteúdo que a pessoa queira saber quem que você é também, que é uma forma de aproximar. Meus pacientes, por exemplo, não vêm tanto do Instagram, mas eu tenho o Instagram forte, entre aspas, para ser um cardápio para eles. Então, o paciente me encontra pelo Google, que é um paciente que está com dor, aí eu sou muito bem posicionado no Google aqui, o paciente está com dor e digita cirurgião pedra na vesícula. Parece eu sou o primeiro nome. Ele clica e vai ver meu Instagram, acaba criando confiança, vê que eu não sei quem que ele conheceu já operou comigo, e acaba sendo assim, eu já meio que mapeei a maioria dos meus pacientes. Assim como a realidade de outros cirurgiões são completamente diferentes. Então, assim, rede social tem que ser rede social, tem que se aproximar. O paciente chega, às vezes, primeira consulta comigo, fala, doutor, vi que seu pescoço 15 dias atrás, e não sei o que, e tal. Então, ele já chega um lead, né, que a palavra forte de hoje em dia, chega um lead quente para você, chega um cara mais íntimo, ele vê mais conexão com você. Isso ajuda também, Eu acho que isso que você falou, saber quem é seu público, tá? E eu tenho melhorado isso, não só no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais, no meu posicionamento, porque eu tenho perguntado, eu tenho conhecido quem é meu público. Então, assim, eu já começo lá, minha secretária, oi, de onde você veio? Então, a gente já tem, eu já sei que meu público é 60, vocês conhecem seu público? É isso que vocês precisam fazer. A gente precisa conhecer quem vai no nosso consultório. E começa ali fora no consultório, ali fora na secretária. Quantos anos tem? A gente tem que nichar, tem que saber quem é, de onde veio, por onde veio. Porque chega final do ano, o que eu faço? Eu mando um agradecimento e uma vela para todos os meus colegas médicos que me mandam. Você vai ver, ano que vem, vai bombar de muito mais. Meu público maior é ginecologista. Então, são 15 ginecologistas na cidade, serão 15 médicas que vão ganhar, porque eu opero hemorroida plicoma, entendeu?
né? Laceração de canal de parto, prolapso, fitocele, é isso que eu... Então, eu vou me posicionar não só frente aos meus pacientes, mas frente aos meus colegas. Porque quando ela lembrar que lacerou um canal de parto, ela fala, cara, vou ligar para a Jaque. E, claro, ao longo do tempo ela vai vendo que que meu trabalho é bom. Mas essa conexão faz toda a diferença. Chega uma ginecologista na cidade, em São Paulo não dá para fazer isso, mas o Marco sabe. Você vai pegar o telefone e vai ligar. E vai falar, eu ligo para o cara, eu ligo para o geriatra, oi, tudo bem, como que você está? Você já tem consultório? Vem aqui na minha clínica, onde você está? Vou te visitar. Eu mando, seja bem-vindo à cidade, é assim que a gente precisa fazer. A gente se conecta com as pessoas assim, entendeu? E daí o médico vai mandar para o médico, que vai mandar para outro paciente, e a gente, nossa maior propaganda são os nossos pacientes. E daí a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Eu voltei há 6 anos para Sinop, e nossa, estou feliz da vida. Se eu soubesse, tinha voltado antes. Primeiro que é a minha cidade natal, e segundo que eu me sinto muito melhor aqui. Às vezes eu não consigo fazer a medicina que eu aprendi, porque falta um hospital, né? Mas a gente vai levar para São Paulo, né, Rodrigo? O problema não tem mais agora. E é isso. Você investe em AdWords? Oi? Você investe em Google AdWords? Não. Não? Nada? Não. Pagou. Nada. Eu investia, mas hoje eu não invisto mais. Eu não invisto mais porque eu tenho vaga para março. Entendi. Então, não tem nem aonde colocar, só se eu atender da meia-noite às 6. entendi. Então, isso já criou um movimento também orgânico ao redor que funciona bem, né? Isso, meu orgânico foi o que eu falei, eu pagava uma pessoa, gastava, né, R$ 1.200 de tráfego pago, e daí eu tirei o tráfego pago, eu estou crescendo no orgânico 240 mil pessoas em 30 dias. Então, assim, eu aprendi, eu dominei, e junto com o meu marketing, eu consegui encaixar algumas coisas, mas eu tenho visto, assim, que se eu não cumprir o que o meu marketing organiza e dar minha cara lá, não vai, não. E daí você já começa a ficar engajado, assim, nossa, 240, quero fazer 270. Aí que se volta para 190, você já fica triste, fala, essa semana eu vou postar mais. Daí você começa a engajar, você começa a ver que tem mais paciente e tal, então faz toda a diferença. Você acha que a IA é uma boa para a gente começar a procurar palavras-chave? Não. 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 Marco, você investe aí em AdWords? No Google? Google, é? Sim, eu invisto. Tira da onde a palavra-chave? Da sua cabeça? Da cabeça, inclusive, da cabeça, sim, entre aspas, né? Do básico. Do básico, então eu foco em algumas coisas, né? Então, por exemplo, falando de hérnia e vesícula, né? Boto em palavras-chave cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, e também boto algumas coisas escondidas, entre aspas, tipo, o jeito de procurar como tratar a vesícula sem precisar operar, entendeu? Do jeito que o paciente perguntar, ele vai encontrar, mesmo burlando, digamos assim, vai chegar com o paciente para consultar comigo e ele vai ver, conversando comigo, ele vai ver que precisa operar. Inclusive, boto meu nome errado, que meu nome é sem S, eu boto pesquisando Dr. Marcos Guedes, Dr. Marcos, eu uso algumas palavras pesadas, assim, mas assim, as principais, cirurgia de hérnia e vesícula, são as que eu mais invisto. Beleza, ó, Caio, você está começando agora no Google? Escreve seu nome. A minha experiência com Google Ads, né, não é assim, tão longa, então o que eu fiz mesmo foi conversando com alguns amigos meus que trabalham com marketing, eles me orientaram. Eu realmente estou começando, então não está tão no nível profissional que nem o seu, Jaque, mas o que eu tenho mesmo é mais de colegas meus que trabalham com marketing, me deram uma guiada, a gente foi lá conversa, bom, vieram em casa, a gente sentou um jantar, conversamos, eles deram umas dicas e tal. Mas a ideia é essa, assim, eu começar realmente terceirizar também um pouco, porque às vezes fica tudo, para mim também isso demanda tempo, não tem como, né, assim, não consigo dar conta de tudo. E também acho que dá um nível de profissionalismo maior, né, então, tchau, verbal. E, então, acho que em relação ao Google Ads hoje, muitos pacientes me procuram pelo Google Ads, assim, que vem via consultório e também pesquisam, sabe, aquela parte que você me mostrou, né, de avaliações, assim, então
aquele retorno, não, porque olha, vi que você é bem avaliado e tal, e às vezes eu pergunto, de onde que veio essa avaliação? No final das contas, fui ver que era do Google Ads mesmo, né? Aparece lá aquele Google Business, né? Então, por mim, hoje o Google Ads está fazendo diferença, porque digita meu nome e meu sobrenome, Tokachique, aparece lá eu e os reviews, e as pessoas gostam disso. Então, para mim, está valendo a pena. Pede avaliação, isso pesa muito, não pesa muito. Na hora que o paciente busca lá, ele vai encontrar um outro cara com 3 avaliações, sendo 2 negativas, e ver você. Por exemplo, eu estou chegando às minhas 300 avaliações 5 estrelas. O meu marketing é um cirurgião 5 estrelas, entendeu? Então, paciente SUS, eu dou cartãozinho para ele e pedir, entre aspas, para ele fazer também. O meu marketing, acho que só com 30 avaliações só. Olha lá, acho não, vai dar certo. Tem que investir mais. É só pedir. O Roberto de Marília tem uma pergunta aqui, interessante, tá? Que eu passei por isso essa semana, vou falar o que eu fiz, tá? Uma pergunta, se o paciente particular ligar na clínica querendo consulta, lembrando que o Roberto atende convênios, né? Você encaixa ou diz que não tem para agora? Roberto, eu vou te falar de mim, agora vamos ver o que a Jaque acha, tá? Eu tive essa experiência recentemente, e você sabe até, foi uma paciente indicada pela Jaqueline, olha que coisa. Elas demoraram 5 dias para marcar, tá? Adivinha, a paciente já foi para outro canto, né? Uma paciente online. Tá? Então, o que eu combinei, tá? O que eu acho, uma consulta particular, certo? Alguns pacientes, eles estão marcando talvez no impulso, né? Se você deixar para depois, ele vai perder aquele impulso. Ou aqui, não sei como é que é em Marília, aqui em São Paulo, no andar de cima, tem 3, 4, 5 caras que vão atender antes, tá? Isso é o que eu acho que tem que marcar logo, aproveitar a vontade de marcar, né? Mas vamos ver que porque a Jaqueline tem fila de paciente particular, eu não sei mais como é que ela faz, eu ainda não estou nesse nível, não. Não é assim, então. O que acontece? Eu sempre tenho um horário. Ou esse horário é o último, sabe? Ou eu vou mais cedo para pegar meus filhos, ou eu resolvo as pendências do consultório, então eu sempre tenho, porque hemorroida trombosa muito, né? Abscesso acontece demais, ou eu tenho que sair para operar uma apendicite que veio de manhã no meu consultório, que era apendicite e deu tempo de internar. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito isso, tá? Aí a minha enfermeira, Tuzi, ela tria essa urgência, porque tudo para eles é urgente, entendeu? Aí minha enfermeira entra na conversa, falou, eu sou enfermeira doutora Jaqueline, gostaria de falar com você, tem como você me explicar melhor sobre os seus sinais e sintomas, lá. Daí, se você percebe que é uma coisa mais ou menos, você deixa para daqui 2 dias, se não, não. Entendeu? É o que eu tenho feito. E às vezes até, né, convênio, que agora já não, graças a Deus, não tenho mais convênio. Mas assim, até convênio, às vezes é uma cirurgia, como você atende convênio, você tem que saber manejar, né? Às vezes é uma hérnia encarcerada ou qualquer outra coisa. Então, talvez tendo uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, ou se você só tem uma secretária, algumas perguntinhas mais rápidas, assim, minha secretária encaixa tudo, Então, eu não sei. Não sei se você atende convênio? Atende. Entendi. Então, ela tem que saber triar. Aí sobrecarrega a gente também, entendeu? Daí você precisa saber o que você quer, né? Às vezes sei lá, uma dor abdominal por uma gastroenterite, você está achando que é uma hérnia encarcerada. Então, eu acho que a gente tem que saber triar e também ter qualidade de vida, né? Porque a gente tem que começar a ter qualidade de vida também, né? Ao longo da carreira. Sabe que você falou uma questão que eu passei por isso há pouco tempo, né? Eu sempre tive muito paciente indicado, muito, né? Paciente médico. E o paciente indicado por familiar ou por médico, ele já é um lead, né? Já é um lead muito quente, né? Então, é muito difícil você perder aquele paciente, né? Vamos pensar assim, mesmo particular. Talvez você perca por valor, né? Por o paciente não tem condição de pagar. Agora, isso foi uma experiência recente, que eu também não tinha noção, apesar de ser óbvio, acho que pode valer para várias pessoas aqui. O paciente que ele vem da internet, ou do Instagram, ou do Google, ele não sabe seu valor.
é isso? Então, ele, tudo bem, já leu lá sua biografia, tal, já te conheceu, mas você tem que entregar muito valor lá, né? Se você não entregar valor suficiente, você perde o paciente, tá? Experiência. Você tem Oi? que ter experiência. Isso. Então, assim, tô falando uma experiência pessoal mesmo, você tem que começar a atender de forma a gerar esse valor no seu consultório, tá? Meu consultório, por exemplo, não tem a história do bolinho, né? Mas você tem que encontrar algum valor de alguma outra forma, né? Eu, por exemplo, eu estava atendendo, eu vou ser bem honesto, assim, eu poderia estar atendendo as pessoas muito melhor, mas aquilo virava porque era indicado, entendeu? Então, isso é interessante, né? Porque te leva a ter essa experiência de começar a entender e gerar valor dentro do consultório, né? Tem o brinde, né? Mas às vezes o valor também, né, já que está em atender a questão do paciente, marcar logo a cirurgia dele. Em facilidade. Olha, Né? Hoje, se eu fosse operar em São Paulo, como Jaqueline com o paciente, a minha experiência seria o seguinte: eu queria ligar no seu consultório, falar que eu quero uma consulta para amanhã, não é para hoje, né? Para amanhã, porque até para eu encaixar na minha agenda, né? Se você tivesse uma disponibilidade um pouco mais flexível, como médica, e aceitar, eu ia falar assim, ó, vou operar com você, tal, você me manda o orçamento, ia ser legal ter o telefone particular. Será que sua secretária mostra para mim onde é um Airbnb mais perto? Ou eu ia mandar um motorista ir buscar você hoje, eu já queria, entendeu? Estou falando como uma cirurgia plástica. Vai falar, nós estamos com o paciente dia 26, inclusive vai falar isso para você. Nós vamos mandar buscar ele. Tá? Se eles se virem achar um motorista, nós vamos buscar. O cara tem que ser buscado no aeroporto, que horas vai chegar seu voo. Imagina um cara com uma plaquinha lá. Gente, isso não vai custar nada pra gente. Mas nós sabemos quem nós estamos operando, que é daqui de Sinop. Isso vai explodir, entendeu? Não vai falar, já, que meu Deus, por que fazer isso, não sei o quê, o resultado final da cirurgia. Não vai, porque ele é um pulverizador de opinião. Ele vai fazer diferente, entendeu? Ou eu encontrei a esposa dele no salão, perguntei, e aí, já compraram a passagem? Onde vocês vão ficar? E não sei o quê. Ela, já, não sei o quê, você vai ficar lá? Vamos sair para jantar? Gente, é assim, não tem jeito. Se você quer um paciente diferenciado, você precisa agir diferente de todo mundo, em todos os sentidos. Sim. Faz sentido. Faz sentido, não faz? Então, eu acho que é isso, é a experiência que a gente precisa vender para ele, e daí você vai vendo quem você consegue entregar uma experiência melhor, porque a medicina, a cirurgia, a técnica cirúrgica, você vai fazer o mesmo em todo mundo. No SUS, lá no servidor, né? O Marco lá, no Rondônia, não sei se opera SUS, o Caio, que está contigo, né? Se vocês vão operar no 9, ou vocês vão operar, você vai operar do mesmo jeito, entendeu? Só que tem gente que você vai vender uma experiência diferente, né? Com certeza. Mas é interessante, é isso mesmo, né? E a gente acostumou a menosprezar algumas coisas e no fim não, o paciente que está lá, você falou, ele está fora, ele quer vir, saber para onde vai, saber que tem alguém esperando, é isso mesmo. Uhum. Sim, ele me mandou mensagem falando que está com o cardiologista, que está fazendo risco cardiológico. Então, assim, eles querem exclusividade. Quanto mais exclusivo você for, dependendo do seu público, melhor você é, né? E você vai nichando o seu público. E assim, né, o paciente particular, né, principalmente o paciente, ele precisa ter acesso a você. Tá? Não adianta falar esse termo, né, porque é verdade, né, o pós-venda. Né, é muito feio você indicar uma cirurgia, operar o cara e depois que recebeu, você sumir, né? E a gente vê que tá cheio, né, disso. E é o que você falou já, que esse paciente ele pode voltar para Sinop, para a terra dele, para qualquer lugar, indicar ou ser um detrator, né? Ele fala, olha, você fala, não, doutor Rodrigo, não foi legal. Ele fez isso, né? Quantos pacientes que a gente teve que às vezes não foram tão bem, mas que voltam e indicam, né? Às vezes, do ponto de vista da cirurgia, não foram tão bem, mas você deu atenção, você tratou uma complicação, e ele volta em você por causa disso, né? Uhum.
dado. Sim, a gente hoje que nós operamos, há um ano e meio atrás, voltou. Aí quando eu falei, não, voltou, tá tudo bem, eu até assustei. Daí ele falou, não, eu queria saber como que você tá, doutor Rodrigo, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, inclusive hoje eu vou dar uma aula para ele. Então, assim, ou seja, ele gostou, ele sentiu acolhido, e o acolhimento faz a diferença. Sabe, cirurgião de hérnia, sempre que o paciente procura, depois de muito tempo, eu, até que se prova o contrário, é recidiva. Meus pacientes voltam tudo, não tem jeito, eles gostam de, eles gostam de fazer hemograma comigo. Tá bom. Tem mais? Quem tem mais alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Achei ótima a aula, só seu comentário mesmo, achei ótima a aula. Muito bom. Obrigada, Me cara. deixou estimulado realmente a sentar em algum momento, né? E planejar a coisa, né? Que às vezes vai na corrida do dia a dia, deixa de lado, realmente colocar uma coisa em planejamento, né? Na ponta do lápis da coisa, nossa, faz a diferença, né? Ótimo. Bom, que nem o Rodrigo falou, né? Se quem está estudando, se quem é bom não aparece, ou algum Zé Ninguém, digamos assim, vai dizer que aparece, né? E que nem você falou, já que também o branding, tudo, a gente que é da hérnia, ó, por exemplo, minhas bolsinhas de gel, né, de gelo do paciente, às vezes o cara opera no hospital top das galáxias e o cirurgião manda ele fazer uma sacola de gelo em casa e botar na hérnia, né? Eu dou uma bolsinha de gel com meu nome e tudo, ele já mostra para conhecido e etc. É o branding. Tem uma bolsa. É uma bolsa enorme. Eu também, eu tô quase para mandar fazer uma mochila de tanta coisa que eu tenho aqui em casa também. Coloco banho de assento, sabonete, lenço umedecido, coloco pomada, um trem desse tamanho. Aí eles falam assim, é para devolver essa bolsa? Eu falei, não. Vários pacientes minhas postam que é enorme, elas vão comprar e levam. Sim. Aí, eu com a doutora Jaqueline, entendeu? Podia ter vergonha, porque em geral, né, as minhas cirurgias são proctológicas, não é legal? Então... Não, dissemina, isso dissemina, eu gosto muito, cara, gosto muito. A identidade visual faz diferença. Jaque, obrigado, viu? Obrigado. Apesar da gripe aí, de estar rouca, obrigado. Essa não é minha voz. Eu sabia que essa aula era sucesso, então fiz questão de... Obrigada mesmo pelo convite, né? Essa aula fora da caixa aí. Obrigada, gente. Obrigada, meninos, por terem participado das dúvidas. E a gente vai estar lá. Vou mandando um monte de dicas de pronto.